Vamos falar um pouco sobre o que o uso das drogas fazem no cérebro do dependente químico. As drogas, elas têm um poder, um ponto em comum, né? Um poder não, um ponto em comum, né? Que elas aumentam artificialmente a dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação, à recompensa. E com o uso das drogas, essa dopamina ela sobe de 5 a 10 vezes mais. E como a sensação de prazer, de alívio da dor, a sensação de poder, de autonomia momentânea, o uso com o tempo, o cérebro vai se adaptando, vai se acostumando, vai ficando dependente daquela droga. Então, aonde esse dependente químico pode chegar? Usando cada vez mais a droga, né? Porque a cada dia mais que ela usa, o cérebro ele vai ficando perdendo a sua sensibilidade. Ao longo prazo, as drogas afetam especificamente o córtex frontal. As drogas afetam também o planejamento, o autocontrole, né? As decisões, a criatividade e por aí vai. E se você não para, se você não trata a dor, aquele trauma que ficou ali registrado no sistema nervoso dessa pessoa, porque o problema dela não é o uso da droga. A droga é simplesmente o aviso. É um aviso, um alerta. Não é um aviso, é um alerta de que algo lá naquele dependente químico, aquela dor, aquela traumatização tem que ser dessensibilizada, tem que ser olhada, tem que ser tratada. Porque caso contrário, ele vai usando cada vez mais, porque com o uso contínuo, ele vai perdendo, o cérebro vai perdendo aquela sensibilidade que ele tem. Então, automaticamente, ele vai ter que usar muito mais drogas, muito mais forte, as dosagens muito mais fortes. Para quê? Para que eles tenham aquele mesmo prazer, aquela mesma dopamina de quando ele começou no início a usar aquela droga, como ele sentia, né? Antes, aquele prazer, aquela dopamina 5 a 10 vezes mais do que o normal. Então, com o uso contínuo, ele vai ficar usando dosagens maiores, cada vez mais. E isso aí vai prejudicando o neocórtex frontal, vai prejudicando o hipocampo do ser humano. Acaba completamente com a vida de qualquer pessoa, não só com o dependente químico, mas também com a vida dos seus familiares, daqueles que vivem ali em volta, porque veem e nada podem fazer, porque o dependente químico, por ele mesmo, ele não quer deixar de usar a droga. Por quê? Porque a droga traz o prazer, traz a dopamina. Enquanto ele está usando aquela droga, é a fuga que ele tem para esquecer a dor, para esquecer aquela traumatização que não foi olhada, que não foi curada. Então, se os parentes não procurar ajuda, um profissional adequado, profissional especializado para trabalhar nessa área com a dependência química, para encontrar a raiz, né, a causa da dor do dependente químico, ele vai continuar sempre usando, voltando cada vez mais, caindo cada vez mais. Não importa quantas vezes esse dependente químico ele seja internado, não importa, enquanto não for dessensibilizado, tratado aquela dor, aquela traumatização, que já é uma traumatização que ficou ali registrado,
no sistema nervoso dele, ele não vai parar de usar a droga. Então, se faz necessário que os parentes fiquem de olho nos seus adolescentes, nas suas crianças, que não é só os adultos que são usuários de dependência, que são dependentes químicos, que são usuários de drogas. Não é só os adultos, adolescentes também. As drogas hoje estão entrando nos colégios, nas escolas. Muitos dependentes químicos começaram a usar as drogas justamente na sua fase da adolescência, que é aquela fase que eles sentem necessidade de ser pertencente a um grupo, um determinado grupo. Então ali oferecem a droga, ele usou a primeira vez, aquilo ali foi legal, ele esqueceu, foi uma fuga, ele sentiu aquela dopamina 5 a 10 vezes mais do que a dopamina natural. Então, se foi bom, vamos usar mais e mais. E aí, o que é que acontece? Se torna um dependente químico. E na maioria das vezes, o final desse dependente químico, caso não sejam tratados, caso os familiares não estejam olhando, não estejam buscando um profissional adequado, especializado nessa área, para estar descobrindo a causa da dor do seu cliente, para dessensibilizar aquela traumatização, ele não vai parar de usar droga, de forma alguma. Então, por que eu estou falando isso neste momento? Eu trouxe esta reflexão nesta noite a respeito da droga, porque me doeu o coração você ver jovens perdendo suas vidas por conta das drogas, adolescentes, pais perdendo seus filhos para as drogas. E, infelizmente, nós não vemos não temos uma estrutura que deveríamos ter, uma espécie de uma equipe preparada para estar olhando esses casos nos adolescentes e naquelas pessoas que têm dependentes químicos nas suas famílias, que não têm condições de tratar ou de pagar para que eles tenham a chance de ter uma nova vida. Então, vemos muito isso, e é triste, é muito triste. E eu peço aos pais, às mães, estejam atentos com a reação dos seus filhos. Pergunte como foi na escola no dia deles. Procure olhar a carteira deles, as bolsas deles, verificar. Procure ver com quem o seu filho, sua filha está andando. Procure ver se eles estão realmente saindo e indo realmente para o colégio, ou se eles dizem que vão para o colégio e vão para outros lugares. E quando você, pai e mãe, vier perceber, pode ser tarde demais. Isso é alerta que eu deixo aqui, como terapeuta, como profissional da área da saúde mental. Porque eu vejo muitos casos assim, e é muito triste. A gente vê um jovem, um adolescente, no início da sua carreira, no início da sua vida, perder a sua juventude, o seu futuro, por conta de drogas. Então fica aí o alerta para você.